Muito bem, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos aqui gastar uns 10, 15 minutinhos aprendendo hoje a fazer contas de dividir com vírgula, com números depois da vírgula, com zeros depois da vírgula, que é alguma coisa que algumas pessoas já pediram para a gente, que demonstraram dúvida. Então aqui a gente vai estar complementando a aula que a gente já teve sobre divisão. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo os cards das nossas aulas anteriores de multiplicação, divisão, adição, subtração. E hoje estamos então complementando a divisão, indo um passozinho além. Vamos aprender a colocar vírgula no número quando a gente faz uma divisão. Então uma divisão que não é exata, uma divisão que acaba aparecendo uma vírgula. Muito importante lembrar sempre que esse aqui é um canal para você que é criança ou adulto, e aqui é um lugar que a gente vai sempre aprender com calma, vamos aprender passo a passo, que você não precisa ter vergonha de ter dúvida, que você pode escrever sua dúvida aqui nos comentários, seja ela qual for, não importa a sua idade, dúvida a gente vai ter sempre. Enquanto a gente tem dúvida, a gente está crescendo, a gente está melhorando, a gente está aprendendo, e isso é muito importante. O conhecimento sempre vai nos ajudar na nossa caminhada, na nossa vida, então vamos aqui aprimorar nossos conhecimentos juntos. Vamos lá, então? Então, a primeira conta que eu queria fazer hoje é a seguinte. Vamos fazer 6.017 dividido por 50. Nós já vimos lá na nossa aula de divisão que a divisão, diferente da adição, da subtração e da multiplicação, que a gente começa da direita para a esquerda, na divisão a gente começa da esquerda e vai indo para a direita. A gente começa do maior número. E a gente fala então, né, que a gente abaixa o 6. Quando a gente fala abaixar, e ainda é o primeiro número que a gente está dividindo, mais à esquerda, a gente fala que abaixou, mas não abaixa nada. A gente só coloca a vírgulazinha aqui em cima. E aí como é que é, né? Se a gente percebe que a gente abaixou, mas esse número é menor do que o divisor, então isso aí, a gente abaixou, mas não adiantou de nada. A gente tem que conseguir abaixar um número que seja maior do que o divisor. Então, abaixei o 6. 6 não dá para dividir por 50. 6 é menor do que 50. Então, o que eu faço? Em vez de abaixar o 6, eu abaixo o 60. Tá? É assim que faz a divisão. Eu abaixo 60 e, como eu falei, como ele é o primeiro que eu vou estar dividindo pelo 50, eu não abaixo nada. Só digo que abaixo, mas não abaixo nada. E aí, vamos lá. 60 dividido por 50 dá 1. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 60? Cabe uma vez só. 1 vezes 50, 50. E aí, vou ver quanto sobra, né? Aí eu coloco 50 aqui, 1 vezes 50, 50. E faço uma continha de menos, para ver quanto sobra. 60 menos 50, sobram 10. Então, eu estou dizendo que o 50 cabe uma vez dentro do 60 e ainda sobram 10. Beleza. Agora, o que eu faço? Eu abaixo o segundo número. Eu abaixo o número 1. Na hora que eu abaixar o 1, eu não coloco ele aqui, não. Ó. Eu coloco ele aqui, ó, do lado do que sobrou, do que acabou de sobrar. Então, eu fico com 101. Agora, eu vou dividir o 101 por 50. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 101? Cabe 2 vezes. Por quê? 2 vezes 50 vai dar 100. Então, eu coloco 100 aqui para ver quanto vai sobrar. E faço um continha de menos de novo. 101 menos 100 vai dar 1. Beleza. Então, 2 vezes 50, 100. E sobrou aqui 1, né? Na hora que eu dividir o 101 por 50. Então, agora eu vou abaixar o último número, que é o 7. Vou abaixar o 7. Vou abaixar o 7. Baixei o 7. Viu que eu não coloquei o 7 nem aqui, nem aqui, nem aqui. Né? E aí é aqui que vem a grande pegadinha. Aqui que as pessoas erram. Abaixei o 7. E aí? 17 dá para dividir por 50? Não dá. 17 é menor do que 50. E aí nessa hora as pessoas erram. Tem gente que acaba a conta aqui e fala, ih, deu resto 17. Mas deu resto 17? Não, não deu resto 17. Espera aí. Primeiro eu tenho que dizer, eu tenho que fazer essa conta. Eu tenho que fazer 17 dividido por 50, que dá quanto?
dá 0. Então, o 50 cabe 0 vezes dentro de 17, porque o 50 é maior do que o 17. Então, na hora que eu dividir o 17, eu tenho que colocar esse 0 aqui, e aí sim dá resto 17. Dá resto 17. Então, eu poderia encerrar aqui e falar que 6.017 é igual ao divisor 50 vezes 120 mais o resto 17. Poderia acabar aqui e dizer isso. Mas eu não quero acabar aqui. Eu não tenho mais... Por que eu poderia acabar aqui? Porque eu não tenho mais nenhum número para baixar e eu já encontrei o resto. Beleza. Mas eu não quero acabar aqui, porque nesse vídeo a gente está se propondo a colocar a vírgula. Nesse vídeo a gente está se propondo a colocar a vírgula, ou seja, a gente vai continuar a divisão. O que isso significa? Que agora a gente vai dividir o resto. Em vez de a gente parar e dizer que deu o resto 17, o que a gente vai fazer? A gente vai retomar a nossa divisão. Então, na hora que a gente dividiu 17 por 50, deu 0 e sobrou 17. Não tem mais nenhum número para baixar, mas ainda quero dividir o resto também. Eu quero colocar vírgula. Colocar vírgula significa que eu vou estar dividindo o resto. E aí, como é que eu faço? Não dá para dividir 17 por 50. Já tentamos, já deu 0 e já colocamos o 0 aqui. O que a gente vai fazer então? Aí vem assim, o segundo lance que a gente tem para hoje. É o quê? A gente coloca o 0 aqui junto do 17 e coloca a vírgula. Agora sim entramos na vírgula. Então, para a gente colocar a vírgula, a gente tem que colocar esse 0 aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu fiquei com 170 dividido por 50. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 170? 50, 100, 150, né? 50 vezes 1, 50. 50 vezes 2, 100. 50 vezes 3, 150. Então, cabe 3 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 50 vai dar 150. E coloco aqui o 150 e faço minha continha de menos. 0 menos 0, 0. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Então, sobraram 20. Mas eu não quero parar aqui ainda. Eu quero continuar a minha conta. Eu quero esgotar tudo que for possível. Continuar dividindo esse resto. E aí, vem agora outro momento que você pode ter dúvida. 20 foi o que sobrou. Não tem mais nenhum número para baixar. Mas eu já estou depois da vírgula. Como é que eu faço? Eu coloco um 0 aqui junto do 20. Aí você pode perguntar, calma aí, mas você coloca 0 e não coloca vírgula? Eu coloco 0 e não coloco vírgula. Por quê? Porque eu já estou depois da vírgula. Então não dá para colocar, não vai ter número com 2 vírgulas. Então eu simplesmente coloco 0. Por quê? Porque eu já estou depois da vírgula, tá bom? Se eu ainda não tivesse a vírgula, eu colocaria o 0 e a vírgula. Como eu já estou depois da vírgula, é só colocar o 0. E agora eu faço 200 dividido por 50. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 200? Basta a gente continuar aqui, né? 50 vezes 1 deu 50, 50 vezes 2 deu 100, 50 vezes 3 deu 150, 50 vezes 4 dá 200. Então, agora vai dar 4 vezes, ó. 4 vezes 50, 200. Então, eu coloco 200 aqui, faço a última continha de menos, porque vai dar 0. Agora sim cheguei em 0, não tem mais nada para dividir. Então, agora que eu não tenho mais nada para dividir, não tem mais nenhum resto para continuar dividindo, não tem mais nenhum número para baixar, posso dizer que finalmente eu encerrei. Então, qual é o resultado aqui? Ó? 6.017 dividido por 50 dá 120,34. Viu quanta coisa a gente viu numa questãozinha só? Vamos fazer mais um exemplo? Agora vamos fazer 6.017 dividido por 500. Se você achar uma boa, você pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e depois você volta para ver como é que a gente fez, para a gente ter certeza que fez certinho, tá bom? Então vamos lá.
Já vimos então que o primeiro número que eu vou abaixar ele tem que ser maior do que o divisor. Então, não adianta abaixar o 6, porque 6 é menor do que o divisor. Não adianta fazer 6 dividido por 500. Também não adianta baixar o 60, porque o 60 também é menor do que o 500. Não adianta tentar fazer 60 dividido por 500. Então, eu vou abaixar quem? 600. Vou abaixar 600. E como a gente já falou, no primeiro número que a gente está abaixando, a gente fala que está abaixando, mas não abaixa nada, só coloca a vírgulazinha ali em cima. Então, vamos lá. 600 dividido por 500. Quantas vezes o 500 cabe dentro do 600? É sempre essa pergunta. Quantas vezes o divisor cabe dentro do número que eu estou, do dividendo, né? Do número que eu estou dividindo? Cabe uma vez. 1 vezes 500, 500. Então, eu coloco 500 aqui para ver quanto sobra. E faço aquela subtraçãozinha. 600 menos 500, 100. Então, coube uma vez, ainda sobraram 100. E agora, eu abaixo o próximo número. Eu abaixo 1. Não vou abaixar aqui não, tá? Vou abaixar aqui junto da sobra que eu acabei de ter. Então, eu vou fazer 1001 dividido por 500. Quantas vezes o 500, o divisor, cabe dentro do 1001? 2 vezes. Porque 500 vezes 1 dá 500. 500 vezes 2 dá 1000. Então, 500 cabe 2 vezes e ainda sobra 1. Não é então? Então, 2 vezes 500 dá 1000. Eu coloco 1000 aqui. Ó. E faço mais uma subtração. Dá 1. 1001 menos 1000 dá 1. E eu abaixo o 17. E eu abaixo o 17. E é nessa hora que muita gente erra, que pode pensar, opa, 17 não dá para dividir por 500, então vou dizer que deu resto 17. Não, não deu resto 17. Espera aí. Primeiro você tem que tentar dividir. Primeiro você tem que... Você acabou de baixar o 7, então você tem que tentar. 17 por 500 dá quanto? Se não dá para dividir, é porque dá quanto? Dá 0. Então você tem que colocar o 0 aqui. Aqui é um grande lance aqui que muita gente erra. Então você tem que colocar. E aí você vai dizer que o 500 cabe 0 vezes dentro de 17 e agora sim você poderia encerrar e dizer então que 6.000. Você poderia dizer que 60.017 é igual a 500 vezes 120 mais o resto de 17. Agora sim teria dado o resto de 17. Agora sim teria dado o resto de 17. Mas eu não quero parar, eu não quero uma conta com o resto. A proposta desse vídeo é o quê? É a gente fazer a conta com vírgula. Então a gente vai dividir o resto também, para fazer um número quebrado, um número com casa decimal. Então, vamos continuar a conta. Agora a gente vai dividir o resto, em vez de parar aqui. Então, a gente quer dividir o 17, o resto, pelo 500. Mas a gente já viu que a gente já tentou, já deu 0, não tem mais o que fazer. Quando não tem mais o que fazer, já vimos no exemplo anterior, o que a gente faz? A gente vai lá e coloca a vírgula e acrescenta um 0. Veja só, coloquei o 0 e ficou 170. Agora eu tento dividir o 170. 170 dividido por 500 dá quanto? Quantas vezes o 500 cabe dentro do 170? Nenhuma. E aí eu tenho que colocar o 0 aqui, ó, de novo. Mais um 0 que aparece aqui. Porque não deu para dividir 170 por 500. E aí, o que acontece? Fiquei com os 170 mesmo. Fiquei com 170. O que eu vou fazer? Vou parar aí? Não. Eu quero continuar dividindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar outro 0 aqui. E aí, a mesma dúvida que podia aparecer lá no exercício anterior que a gente comentou, né? Eu coloquei um 0, mas não coloquei vírgula. Você pode estar incomodado pensando, tinha que colocar uma vírgula. Tinha que colocar uma vírgula aqui, já que você colocou o 0, tinha que colocar uma vírgula. Não. Quando o número já está depois da vírgula, quando eu já estou dividindo os números depois da vírgula, eu não coloco outra vírgula, não. Não existe número com 2 vírgulas. Então, eu simplesmente acrescento esse 0 aqui. Então, eu fico com 1.700. Então, 1.700 dividido por 500. Quantas vezes o 500 cabe dentro do 1.700? Cabe 3 vezes, porque 500 vezes 1 dá 500, 500 vezes 2
dá 1.000, 500 vezes 3 dá 1.500, então eu vou ter aqui, ó, 3. 3 vezes 500, 1.500. E eu faço diferença. 1.700 menos 500, 200. Não quero parar aqui, eu quero esgotar, eu quero dividir o resto todo. Então, eu vou fazer o quê? Vou botar outro zero. Botar outro zero. E agora eu fico com 2.000 dividido por 500. Quantas vezes o 500 cabe dentro do 2.000? 4. Exatamente 4. 500 vezes 1, 500. 500 vezes 2.000. 500 vezes 3, 1.500. 500 vezes 4, 2.000. E agora, então, finalmente, esse número aqui foi inteiramente dividido por esse. Não sobrou nada. Posso colocar um zerinho aqui para dizer que não sobrou nada. E aí posso até dizer que não deu resto. Agora sim eu posso parar, né? Então, só, cheguei num número com 3 casas decimais. Então, na verdade, ó, 6.000, 60.017. Eu posso dizer que ele é igual a 500 vezes 120, mais aquele resto de 17 que a gente viu lá atrás. Ou eu posso dizer que, então eu posso dizer que 6.017 dá 120, que 6.017 dividido por 500 dá 120 com o resto 17, ou se eu vou além e divido o resto, eu vou dizer que 6.017 dividido por 500 dá igual a 120,034. Então esse é o resultado. Eu espero que você tenha entendido. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar no like, compartilhar para ensinar para algum amigo seu, uma amiga sua, alguém que esteja precisando aprender. Não esquece de colocar aqui nos comentários as suas dúvidas. Não tenha medo de ter dúvida boba, não existe dúvida boba. Eu fui o maior perguntador das turmas, das minhas salas de aula, e isso que faz a gente aprender, tirar a dúvida. Se você tiver alguma sugestão, precisando aprender alguma coisa, coloca também aqui nos comentários para a gente poder providenciar a aula. Nos vemos no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.